Boa noite, estamos começando mais um bate-papo legal aqui no Estúdios TPFest. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com a entrevista pelos espaçosjurídicos.com.br, hoje com a entrevista com a advogada doutora Raquel Balseiro. Uma boa noite para vocês. E o tema de hoje é tipos de guarda e direitos de família, os direitos e seus deveres. Uma boa noite a todos vocês. Vocês podem estar mandando pergunta durante a live que vai ser feita aí para a doutora Raquel. Se quiser estar enviando pergunta, pode enviar as perguntas normalmente aqui pela live, que na hora das perguntas internautas nós fazemos aí para a doutora Raquel. Uma boa noite, doutora. Seja bem-vinda aqui nos estúdios TPFest, pelos espaços jurídicos. Boa noite a todos, obrigada novamente pela oportunidade e vamos para mais uma entrevista hoje. E eu gostaria que a doutora se apresentasse, o pessoal que não te conhece, por favor. Bom, eu sou advogada, eu sou Raquel Balseiro, sou advogada na Baixada Santista e também em São Paulo. Tenho um escritório desde 1998, atuo em algumas áreas do direito. Sou professora universitária, sou palestrante, tenho algumas mentorias que eu faço parte e estou aqui para ajudar em algumas questões, em algumas dúvidas, para poder esclarecer e passar informação, que informação é sempre muito importante. Com certeza, doutora. Então, o tema de hoje é tipos de guarda, e eu já começo com a primeira pergunta: quais são os tipos de guarda existentes no Brasil e os mais utilizados? Bom, a gente tem, quando a gente fala de menores, né? A gente tem a guarda que é unilateral, que não é a que rege hoje, que vige pelo Código de Processo Civil, pelo Código Civil, e sim a guarda compartilhada. Essa é a guarda hoje que deve ser efetuada, mas existem casos em que há necessidade de ter uma guarda unilateral, que é a guarda onde só uma das partes toma todas as decisões pelos menores. Existe uma guarda que hoje, em alguns casos, a gente vê alguns acordos acontecendo nesse sentido, mas que não é recomendável, inclusive o próprio Poder Judiciário acaba não havendo esse acordo entre as partes, ele não chancela esse tipo de guarda, que é a guarda alternada, que é diferente de guarda compartilhada, né? Então, a guarda compartilhada, você compartilha decisões. A guarda física, que é onde a criança mora, com um dos genitores ou com a pessoa que for seu guardião, e a guarda e as visitas são regulamentadas normalmente, mas as decisões sobre esse menor ou sobre esse incapaz acaba ficando com mais de uma pessoa, quem são os guardiões, quando a guarda é compartilhada. A guarda alternada, não. O menor ou o incapaz fica efetivamente um período com um e um período com o outro. Né? Pela nossa experiência, pela experiência que a gente tem visto no Poder Judiciário, quando acontece isso, as crianças sofrem muito porque elas não têm um padrão fixo, inclusive de educação, né? Então, de uma casa é de um jeito, numa casa é de outro. Por isso que o Poder Judiciário acaba não aceitando e não é recomendável que sejam fixadas guardas nesse sentido. Porque acaba sendo prejudicial na cabeça da criança, principalmente quando ela está ainda em evolução e desenvolvimento, né, doutora? Sim. É muito complicado ter guarda alternada, por isso que ela não é recomendada. E se não tiver um acordo entre as partes, o Poder Judiciário não fixa a guarda alternada. E o tipo de guarda nidal, que ela é pouco conhecida no Brasil, mas existe em algumas situações que ela é implantada. Quais são esses tipos de situações, doutora? A guarda o quê? Não escutei, desculpa. O nidal, aquela que é chamada de ninho, né? Sim. Que, na verdade, a criança não muda, né, de casa, e sim os pais vai fazendo
aquela Não. rotatória a cada um mês, 2 meses? Essa não é praticada no Brasil. Ela não tem previsão legal, assim como a guarda alternada não tem. E ela não é praticada no Brasil. Ela é uma guarda que a gente vê, às vezes, em alguns filmes, em algumas situações diferenciadas, mas ela não é praticada no Brasil. Não tem previsão, então, como não há previsão legal, o que, que acontece? Quando existe uma guarda compartilhada e os pais ajustam dessa maneira, ela pode acontecer, mas vai acontecer de fato, não baseada no direito, porque ela não tem previsão legal. Aí fica a depender dos pais mesmo. Exatamente. Né? Geralmente são pais que ou dividem a casa, ou que viajam muito, e aí a criança fica sempre naquela casa e quem vai e volta são os pais. Certo. E quais são os deveres e direitos, independentemente da guarda, né? Todos os genitores têm os seus deveres e os seus direitos. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso. Então, em primeiro lugar, né, quando a gente fala de guarda, a gente fala de responsabilidade. Então, quem tem a guarda unilateral é único e exclusivamente responsável por aquele seu menor ou pelo incapaz. Então, a pessoa responde, inclusive criminalmente, por alguma situação que possa gerar dano a esse menor. É evidente que se numa visita o outro guardião, de alguma maneira, praticar ato penal, ele responde sem problema nenhum, porque não é porque ele é guardião ou não que ele deixa de responder por um ato penal praticado. Mas o guardião oficial, ele tem obrigação. Então, ele tem dever de zelar, ele não pode deixar o filho e sair, que seja menor de 12 anos, e ficar sozinho em casa, sob hipótese nenhuma. Então, existem alguns deveres que são inerentes à guarda, né? Então, ele tem que zelar pelo bem-estar do filho, essa criança tem que estar... Ela não pode sofrer nenhum tipo de abandono, nenhum tipo de privação. Então, ela tem que estar nutrida, ela tem que estar com o cabelo lavado, ela tem que estar asseada, porque senão esse guardião corre o risco de perder essa guarda, certo? E não é só para o outro genitor. Ele pode perder para o outro genitor, para uma outra pessoa da família e até para o Estado, quando essa criança vai ser acolhida e o guardião é o próprio Estado. E, doutora, muitas pessoas confundem, né, a guarda com a visita e a pensão alimentícia. Então, isso é primordial a gente destacar aqui. Eu gostaria que a doutora falasse, porque muitas vezes, né, qual a diferença delas, né? Porque as pessoas acabam envolvendo, às vezes falando, não deixa, proíbe a visita devido à pensão, né, que não foi paga. Então, na verdade, a guarda, a pensão alimentícia e também a visitação é independente, né? São separados, né, doutora? Sim. A guarda é a responsabilização. É aquela pessoa que responde pelo menor. Então, se esse menor, o que ele fizer, é essa pessoa que vai ser chamada. Porque ele responde pelo menor. Ou relativamente incapaz, que aí o menor responde junto com o seu guardião, ou absolutamente incapaz, que são os menores de 16 anos. Aí quem responde é exclusivamente o seu guardião. Né? E nesses casos específicos, respondem não só por aquilo que praticaram contra o seu guardião, como se esse guardião fizer alguma coisa de errado. O responsável também pode ser responsabilizado, né? Não sob o ponto de vista penal, mas sob o ponto de vista de reparação. Então, isso é a guarda. A visita é o direito de quem não tem a guarda fixa de ter direito de visitar aquele, geralmente, ou pai ou mãe, né? Nos casos, se tiver pai e mãe, são só eles que têm direito à guarda, exceto se eles perderem essa guarda, porque ela está muito ligada ao pátrio poder. Nesses casos, se a guarda está com a mãe, o pai pode visitar e vice-versa. Isso é um direito. Hoje em dia existe uma questão, mas e se esse genitor ou essa genitora que tem essa guarda estipulada
e essa visita estipulada, se, em especial a visita, se ele não cumpre com a visita, se ele tem que pegar a cada 15 dias e não pega. Hoje nós temos algumas decisões que fixam multa no caso de não cumprimento do exercício dessa visita. Então, isso também é importante deixar bastante claro, que hoje já não é só um direito, é um direito-dever. Porque o menor, muitas vezes, fica se sentindo rejeitado e isso já está sendo combatido com fixação de multa. Então, pode acontecer. E os alimentos é aquilo que quem não tem a guarda tem obrigação de sustentar e de dar o mínimo de sobrevivência possível dentro daquilo que a pessoa também possui, para que esse menor possa sobreviver. Mas os alimentos, eles são fixados como? Com tudo que o menor ele tem de gasto. Não é só comida. É educação, é lazer, é cultura, é vestuário, é moradia, né? É transporte, é água, é esgoto, é segurança. E hoje nós temos uma decisão que saiu faz poucos dias, que o tempo que o guardião gasta para cuidar desse menor exclusivamente também tem que entrar na conta que o outro pague como compensação. Por quê? Né? Porque a gente tem uma série de pais e mães que não têm a guarda, que só pagam alimentos e que simplesmente esquecem do quanto inteiro com esse menor, ela deixa de fazer, de trabalhar, de estudar, de prosperar para poder cuidar desse menor. Então, isso hoje também tem integrado já a pensão alimentícia, que independe se visita, se não visita, independe, e a visita independe se paga ou não paga, e a guarda muito menos. Não é fácil modificar uma guarda, né? Mas, dependendo da situação, em alguns casos, a gente consegue modificar. E a nossa próxima pergunta por que que muitos pais eles confundem a guarda compartilhada com a alternada e acaba dando aquela confusão toda no processo, doutora? Então, porque muitas vezes as pessoas elas acham que a guarda compartilhada e a guarda alternada são sinônimos. Não, a guarda compartilhada significa que as decisões sobre esse menor serão tomadas em conjunto. Isso é guarda compartilhada. Mas a criança tem residência unilateral com um dos guardiões e o outro visita. E geralmente nesses casos a gente coloca uma visita livre, para que é muito bom, se for um relacionamento salutar, que os menores tenham um bom convívio com os dois pais e que não se pratique alienação parental. Falar mais do pai, da mãe, do avô, da outra parte, porque isso prejudica muito o menor e pode, num caso como esse, causar também a suspensão da guarda de um dos genitores, assim como a violência praticada contra a mãe, que é genitora. Quando o pai dessa criança pratica algum tipo de violência, não precisa ser só física, psicológica, patrimonial, sexual. Então, o que acontece? Ele não terá como direito a fixação da guarda compartilhada. A guarda vai ser unilateral da mãe. Então, já há um consenso nesse sentido. Existe uma lei já que determina isso. Então, a guarda não será compartilhada, e esse é o posicionamento, se esse genitor praticava violência de qualquer forma quanto à genitora dos menores. Tá? Então, a guarda obrigatoriamente vai ser unilateral. Nesse caso, quando dá a entrada no divórcio e pede a guarda também, quando entra na Lei Maria da Penha, doutora Dias? Isso, exatamente. Não precisa obrigatoriamente ser a Lei Maria da Penha, mas se comprovada a agressão, e aí nesses casos vai ter um estudo psicológico, vai se conseguir provar com psicólogos, médicos, laudos, que esse genitor praticava violência baseado nos crimes da Lei Maria da Penha,
né? A guarda não vai ser mais compartilhada, vai ser unilateral para a mulher. Então, já existe uma lei nesse sentido. E mas a guarda, vamos voltar na guarda alternada. A guarda alternada não existe previsão legal, certo? E aí a guarda alternada é essa, que fica uma semana ou 15 dias com um genitor, ou uma semana e 15 dias ou um mês, depende de como se estipula, com outro genitor. Volto a dizer, não é o mais eficiente e causa muitos problemas para os menores. Por isso que os juízes, via de regra, se tiver um litígio, eles nunca vão dar uma guarda alternada, porque não existe na lei como previsão legal. Ok. E como que funciona a tutela do menor quando os pais perdem o direito, doutora? Existe alguma forma, vai para a família ou fica com o Estado? Como é que é feito nesses casos? Então, depende de como a situação aconteceu. Vamos supor que essa família está sendo observada pelo Conselho Tutelar, já teve denúncia, e aí o Conselho Tutelar ou o próprio Ministério Público recebe uma denúncia de que esse menor está sofrendo abuso psicológico, físico, sexual, está abandonado. Essa criança, ou na escola, percebe-se. Geralmente são denúncias feitas pela própria escola, tá? E aí o que acontece? Esse menor vai ser acolhido pelo Estado e pode ser que um parente peça a guarda desse menor. E aí o Estado vai verificar se é possível e aí muitas vezes ele concede a guarda para esse familiar. Mas num primeiro momento, esse menor vem para o Estado fica guardião desse menor e aí vai haver um processo que a família vai ter que entrar para modificar a guarda, para essa criança sair do acolhimento e a guarda ficar com esse familiar que pediu a guarda desse menor. Ok. E em casos de divórcio, o pedido de guarda sendo de um filho adotivo, ele continua mantendo o vínculo normalmente depois do divórcio e das visitações, ou ele pode deixar de não querer mais ter esse vínculo justamente por ser um filho adotivo? Olha, gente, não existe distinção entre filhos. A palavra adotivo, ela não pode ser mencionada em lugar nenhum. Então, se é filho, independente como se tornou filho, certo? Se é por uma adoção ou se é biológico, não interessa. Essa criança é obrigação dos pais, tá? Então, assim, você não desvincula independente de como aquele menor chegou a você como filho, ou de forma biológica ou pela adoção. Porque é proibido, inclusive, sob crime, ter qualquer distinção entre filhos. Então, não existe, são filhos. Não interessa se é pela adoção ou não. E como se dá o direito das visitações, doutora? Como é feito no caso do processo? Como é definido as visitações? Bom, as visitas, elas têm um padrão, né? Se as partes não conseguem chegar a um consenso, eu sempre aconselho que as visitas fiquem mais especificadas possíveis, para que não tenha problemas com, não cumpre horário, e aí já fica estipulado que se não cumprir horário, se não for visitar, no próprio acordo ou no próprio divórcio litigioso, a gente pode fazer isso, ou numa ação separada, depende muito. Se for o divórcio junto, já tem que fazer tudo junto, havendo menores. Se não, pode entrar com uma ação só de visitação de forma separada, ou de modificação. E aí, o que a gente faz? A gente coloca todas as datas, então, geralmente, o tradicional é que quem não fica com a guarda física tenha direito à visita a cada 15 dias. Dependendo da idade da criança, tira na sexta-feira e devolve no domingo. Se for muito pequena ou não tiver um convívio muito grande, essas visitas primeiro são, inclusive, elas vão ter que ser vigiadas, né? Vai ter que ter uma terceira pessoa ali vendo, até que a criança se acostume, porque às vezes acontece
de um dos genitores sumir, a criança tem 4 anos, aparece, a criança não tem costume, não vai poder sair com esse genitor. Então, as visitas são assistidas, e aí o que acontece? Assistida quer dizer acompanhada ou por um avô ou por uma pessoa de confiança. E depois até essa criança poder se acostumar. Se é muito pequenininha e mama, também não pode ficar fora. Vão ser períodos que o pai vai poder ver esse menor. Então, depende muito da idade e do caso em concreto. Mas a regra é pegar a cada 15 dias, e aí o pai vê, pega na sexta, devolve no domingo. Datas festivas, anos pares com um, anos ímpares com outros. Dia de pai é sempre com o pai, independente do dia que for. Dia da mãe é sempre com a mãe, independente do dia de visita de quem for. E as férias também são divididas. 15 primeiros dias para um, 15 últimos para o outro. Depois, no outro ano, a gente troca. E é assim que geralmente fica. Com horário de retirada, com dia de retirada, com dia de devolução, desde que não atrapalhe a vida escolar do menor. Essa é a regra, tá? E aí já pode colocar que se atrasar, se tiver mais do que 3 atrasos, paga a multa. Se não cumprir com as visitas, paga a multa. Isso já pode estar estipulado. Então, isso é o padrão que a gente tem hoje para visita. Mas, se não tiver necessidade disso, o que a gente coloca? Ou a gente só estipula datas principais e permite que o pai ou a mãe visite uma vez por semana a mais, ou pegue mais, ou fique mais tempo com a criança, certo? Então, se tiver um bom convívio, a conversa é sempre a melhor forma para poder esse menor conviver bem com os 2 genitores. Esse é o ideal. E é evidente que se um dos genitores, por algum motivo, não puder estar com aquele menor, ele tem que avisar. Olha, eu não vou poder ir, aconteceu um problema, fui chamado no trabalho de última hora. Acontece. Se ele avisar, não tem problema. O problema é deixar a criança, às vezes, 4, 5 horas na expectativa da chegada desse genitor que não visita, né, ou dessa genitora que nunca vem visitar. Isso é que não pode acontecer. Ok, doutora. E a gente vai para as perguntas dos internautas. Eu tenho a pergunta do Júlio, de São Paulo. Ele pergunta quando é possível ser feito a entrada de um processo para a mudança de guarda? Qualquer momento, desde que haja algum motivo para isso. Ou mudou de cidade, ou a pessoa mudou de horário, ou a criança ficou maior. Então, se houve algum movimento que há necessidade de modificar a visita, ou se aconteceu alguma coisa que precisa modificar a guarda, ou a pessoa não quer mais a guarda do jeito que está, e pode ser qualquer situação, era compartilhada, virou unilateral, era unilateral, virou compartilhada. Então, independe disso, depende da situação concreta, mas é a qualquer momento. Por quê? A guarda pode ser modificada a qualquer momento, desde que tenha um justo motivo. E a visita também. Ok, doutora. A Fabi está mandando uma boa noite, Fabi, a gente tem a pergunta também que a produção vai nos passar, que é do chat. Boa noite, temos perguntas, Ritas, para a advogada Lucas de Abaquara. Lucas? De Abaquara, São Paulo, mandou agora no site Espaço Jurídico. Quanto tempo demora um processo de agressão, doutora? Ele pergunta. De agressão de quem? Né? Eu preciso saber de quem. Agressão, um processo criminal de agressão, vai depender muito do juiz, né? De como tramita isso, é um processo criminal, então vai ter que ter denúncia, essa denúncia tem que ser recebida, vai ouvir testemunha, depois o juiz vai dar uma sentença. Geralmente, via de regra, demora 1 ano para a primeira sentença, se não tiver nada muito grave. Se tiver que, às vezes tem que ouvir testemunha em outros lugares, outro estado, aí demora muito mais. E no segundo grau demora mais 1 ano e meio, 2. Isso é uma regra em São Paulo. Cada estado é diferente. No Rio é mais rápido, no Paraná é mais rápido, nas regiões de Norte e Nordeste é mais demorado. Então, eu não posso precisar. Aqui em São Paulo é mais ou menos isso. Agora, se for para o STJ, para o STF, aí pode demorar muito mais tempo. E também tem
o fato da agressão ser pelo menor, né? Ser dada contra o menor também nesses casos, né, doutora? Independe. Nesse caso, ele perde a guarda, Ele vai né? perder Ele perde o a direito de guarda. visita. Se ficar provado, né? Porque o que acontece? A gente tem muitas vezes a gente tem denunciação caluniosa. Não houve agressão e essa denúncia é feita. E aí, nesse caso, quem perde é quem fez a denúncia falsa. Então, isso também é importante deixar claro, certo? Se quem agrediu vai perder a guarda, sem dúvida nenhuma, e quem fez uma denúncia falsa também perde a guarda quando comprovado que era falsa. Obrigada. Então, a doutora está respondida aí para o Lucas. E a Fabi mandou uma pergunta na live. Ela diz o seguinte: eu tenho 2 filhos autistas. O pai nunca foi presente e não falta, é minha falta, posso deixar o documento e a guarda da minha irmã? É isso? Peraí, ela pergunta. Se na falta dela, ela pode deixar algum documento da guarda para a irmã dela, das crianças. Ela até pode deixar, mas se o pai exigir, a irmã vai ter que brigar para ver quem fica com a guarda. É evidente que se as crianças estiverem mais acostumadas com essa irmã, a comprovação da ausência paterna, do abandono afetivo e material às vezes, né? Então, abandono material é crime. Corre a ação e a pessoa vai ser penalizada com pena de prisão penal, não é civil. Não é falta de pensão alimentícia. É muito mais grave. Então, o que acontece? Quando é comprovado tudo isso, sem dúvida alguma, o judiciário vai analisar e se as crianças estiverem numa melhor condição com essa irmã, a irmã vai se tornar guardiã desses menores. E, dependendo do grau do autismo, esses menores vão se tornar maiores e aí já não é mais a guarda, né? Mas é sim uma curatela. E aí eles vão ser, vai haver o curador desses maiores que são, às vezes, incapazes para os atos da vida civil e vão precisar a vida inteira de alguém auxiliando. Ela já pode deixar um documento feito, né, doutora? Sim, sim. Já pode deixar. E aí, nessa condição, sabendo que a irmã pode ser questionada, a irmã, de qualquer maneira, vai ter que entrar na justiça para ter essa guarda regularizada, tá? Ou essa curatela, dependendo da idade. E aí, mas fica tudo ok. Se o pai não reclamar, tá tudo certo. Então tá respondido aí, Fabi. E a gente vai para a pergunta da Ana Paula, de São Paulo. Ela pergunta como funciona o direito da visitação quando a criança é recém-nascida ou está ainda em período de amamentação. Geralmente, nesses casos específicos, o pai poderá ficar curtos períodos com esse filho. Então, a cada 15 dias, ele vai ficar algumas horas, porque tem que respeitar a amamentação do menor. Se só mama no peito, vai ter que fazer a visita dentro da casa, geralmente. Porque a criança é muito pequena, não pode sair. Então, nesses casos específicos, né, às vezes os pais nunca moraram juntos e aí a visitação acontece desde uma idade muito tênue, né? Tenra, e aí o que acontece? Essa criança vai ficar efetivamente na casa e essa visita vai acontecer dentro dessa casa. Conforme a criança vai crescendo, aí vai aumentando. Mas isso já pode ficar determinado no termo. Até tanto tempo, tantas horas de visita, a partir de tal idade, assim. Então, pode ter uma evolução da guarda já fixada na ação de fixação de guarda e visita. Ok. E a Fabi agradeceu a explicação. A doutora Michele também está entrando, mandando uma boa noite. E o Paulo de Minas Gerais perguntou quando o casal se divorcia, mas não tem filhos, e acabam brigando pela guarda dos animais. Eu gostaria de saber como funciona e se existe também um valor de pensão fixada e também da visitação. Olha, é muito parecido com os filhos. O Poder Judiciário, ele vem
caminhando nesse sentido. Eu já fiz até um programa falando sobre a guarda dos pets, né? É uma guarda muito... eu já fiz alguns rios, algumas coisas falando sobre isso. Por quê? Porque existe uma tendência, o Poder Judiciário já determinou e vem cravando a jurisprudência nesse sentido, quer dizer, as decisões dos tribunais têm sendo assim, que no caso de casais que só têm filhos pets, existe guarda também, visita também e alimentos também, certo? Então, vai acontecer exatamente, só que também vai ter que fixar já direto no divórcio. Mas vai acontecer da mesma maneira que acontece com os filhos biológicos, os filhos humanos, né? Então, os filhos pets, eles vão ter o mesmo tipo de tratamento, com fixação de tudo isso, igualzinho aos menores, que são pessoas humanas, tá bom? Então, funciona igual, doutora, Funciona. sem distinção. Funciona igual. E a Fabi, ela fez mais uma pergunta aqui na live. Ela perguntou: o fato das crianças receber o BCP isenta o pai de pagar pensão? De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. A obrigação, na verdade, é do pai de pagar pensão. O governo dá esse benefício em razão do espectro autista, né? Que realmente garante esse benefício, mas a obrigação de alimentos do pai não muda em absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, tá respondida aí, Fabi. E a gente vai perguntar para o Cláudio Rodrigues, que é de Fortaleza. Ele mandou assim: perdi a guarda da minha filha, de 4 anos. Ainda eu tenho direito à visita? Perdi porque acabei sendo preso por 6 meses, doutora. Então, o que acontece? Se ele sofreu algum tipo praticou algum ato penal e acabou, ou eu não sei se praticou alguma violência contra a mulher, depende, eu não sei qual foi o tipo penal, mas independe. O que vai? Ele pode até tentar essa guarda, tá? Eu precisaria saber qual assim, vamos dizer, que se não foi nada contra os menores, ele até pode ter uma visitação, só que essa visitação inicialmente vai ser assistida. Então, vai ser na presença de outra pessoa. Ou alguém determinado pelo próprio Poder Judiciário, ou alguém que a mãe diga que ele pode visitar junto com essa pessoa. É supervisionada. E aí, o que acontece? Nesse caso, depois vai passar por psicólogo, por assistente técnico, vai ter um laudo. E aí, vamos ver como é que esses profissionais, né? Porque aí se trabalha com mudar o juiz para verificar se essa visitação é benéfica para o menor ou não. É sempre o menor que está no centro da discussão, certo? Então, se nesse caso específico o convívio com o pai não trouxer nenhum dano para os menores, não há problema nenhum. Só que quem vai determinar isso é o juiz através desses autos. Ok. E a gente tem a pergunta da Letícia, que é de Sergipe. Ela pergunta: quando a guarda da mãe pode vir a perder? E quais são os deveres do pai, caso isso aconteça? Bom, a mãe vai perder a guarda quando ela não zela direito pelo seu filho. E em algumas situações muito específicas, eu já vi acontecer dessa mulher que sofre uma violência e não toma nenhuma atitude e acaba fazendo com que os filhos também sejam prejudicados, sofram essa violência psicológica junto, às vezes a mãe acaba perdendo a guarda junto. Tá? Então, por quê? Porque a criança tem que ser retirada desse convívio. Porque às vezes a mulher, por uma série de questões culturais, ela não quer deixar esse homem agressor, porque ela também está doente, ela precisa de tratamento. E aí, nesse caso específico, muitas vezes o pai e a mãe perdem a guarda. No caso da mãe, ela vai perder essa guarda ou porque ela tem algum tipo de comportamento, e aí é um comportamento grave. Então, é uma pessoa que pode ser toxicômaca, e aí ela não consegue cuidar dos menores, não consegue zelar pelos menores,
ou é uma pessoa que pratica algum ato contra esse menor, e aí algum tipo de violência física ou psicológica, ela vai perder a guarda, tá? Ou que tenta prejudicar esse menor de alguma maneira. Então, precisa fazer uma prova. Então, há uma denúncia que ela praticou violência física com o menor. Se ficar provado que praticou mesmo, a mãe vai perder essa guarda. Ela vai poder visitar, mas ela vai perder a guarda. E muitas vezes a visita vai ser assistida também. Vai ser, então, não é uma coisa tão simples assim. Por isso, o cuidado, né, dos genitores, de um modo geral, em não praticar alienação parental, nenhum tipo de agressão física, porque não é tão difícil quanto as pessoas acham de perder uma guarda e de perder o direito, às vezes, até de visitar o filho. E os deveres do pai que ela perguntou, então os deveres dele seria também cuidar da criança no caso que isso acontecesse. Então, né? Aí depende quem vai determinar, porque se o pai não pedir essa guarda, não vai ficar com ele. Muitas vezes ou é um familiar ou primeiro essa criança vai ser acolhida, como eu falei. Pelo e aí Estado. depois, exatamente, alguém vai Se o pai acolhida não quiser a guarda, se o pai não quiser a guarda ou não ligar para a criança, no caso, aí fica com o Estado, doutora? Fica com o Estado. Uma vez que a quem tinha a guarda perdeu, ela vai primeiro para o Estado. Só se alguém antes já entrou com o processo para ter uma guarda provisória. Né? E às vezes fica 2 dias só e o juiz concede a guarda provisória para o familiar. Mas se ninguém se manifestar, a criança vai ser acolhida pelo Estado. Ok. E a gente tem a pergunta aqui, acho que a Fabi, ela mandou a terceira pergunta. Ela diz que ela tem 3 anos que o pai dos meus filhos está na justiça por não pagar a pensão. Não tenho nenhuma resposta. Por que é tão demorado assim, doutora? Há 3 anos. Então, olha, a gente passou por um período de pandemia. Então, o que acontece? Durante o período de pandemia, os homens não houve prisão por falta de pagamento de pensão. Então, o que aconteceu? Muitos homens conseguiram se livrar em razão disso, tá? Por que geralmente, às vezes, demora a pensão? Demora a pensão porque se a pessoa não for empregada, se não for achada, às vezes o homem some. Aí você tem que ficar buscando por todos os lugares do mundo onde está essa pessoa. Né? Às vezes saiu do país, às vezes está fugitivo. Então, é difícil às vezes. Se ele é empregado, eu posso garantir para você que em 2 meses você recebe a pensão. O problema é quando a pessoa não tem vínculo e não é achada, some, desaparece. Aí realmente é difícil, porque tem que diligenciar, ou mesmo citando por edital, você não acha nada da pessoa, então é muito difícil receber. A prisão, ela voltou, hoje em dia as pessoas podem ser presas de novo, mas muitas vezes esse mandado fica aí, também ele não é achado. Então, por isso a dificuldade, não é que demora porque a justiça, nesse caso, é lenta. Não, demora porque há dificuldade de encontrar mesmo esse pai que some no mundo. 3 anos é bastante tempo. Nesse caso, ela pode reaver também. Ela tem direito à pensão desses 3 anos, né, doutora? Então, aí eu preciso saber se a pensão já foi fixada e ele já foi citado, pode sim. Se não, não. É a partir da citação desse homem, tá? Desse genitor. Então, essa é uma condição. E aí ela tem 2 anos, se ela já entrou, para entrar com os retroativos, a partir da citação dele, certo? Então, a pessoa também precisa entender que se não pedir os 2 últimos anos, o que passou, não pode pedir mais. E tem que estar fixado na justiça e ele já ter sido citado disso. Então, Fabi, para maiores informações, você pode também estar chamando a doutora pelo direct dela, que é Raquel Balseiro, nas redes sociais, e já entrar em contato diretamente com ela para solucionar o seu problema aí. E a gente tem a última pergunta aqui dos internautas, da Fátima Augusta, de Campinas. Ela pergunta, gostaria de saber quando é considerado abandono afetivo. Então, o abandono afetivo, ele está muito ligado ao abandono material. Então,
quando que existe esse tipo penal? Então, quando o homem deixa de pagar a pensão, então ele some, né? Ele não paga, ele simplesmente desaparece. E aí, ele não visita, porque se ele não paga a pensão, muitas vezes ele não vai visitar o filho. Ele não vai visitar o filho se ele não paga a pensão, tá? Então, o que acontece? Geralmente, eles estão muito ligados. Eu só consigo ter um abandono afetivo quando eu tenho junto um abandono material. Em alguns casos específicos, eu posso até ter um abandono afetivo quando essa criança é completamente rejeitada. E aí, quando ela pode, né, porque não prescreve enquanto menor, até depois da maioridade, ela tem um período para pedir essa indenização por abandono afetivo. Tá? E aí, uma indenização civil e o abandono afetivo e o abandono material gera uma indenização civil também e gera uma pena de prisão para esse homem ou para essa mulher que abandonaram os seus filhos. Ok, doutora. E eu gostaria que a doutora deixasse os contatos para quem quiser entrar em contato com a doutora, tirar esclarecimento, contratação de serviços, dúvidas. Então, quais são os contatos, doutora? Então, bom, quem quiser me achar em qualquer rede social ou pelo meu site é Raquel Balseiro. O site é www.raquelbalseiro.adv.br. Nas mídias sociais, Instagram, Facebook, TikTok, eu estou em todas as redes sociais. Pode me achar por Raquel Balseiro Advogada ou Raquel Balseiro, vai conseguir me encontrar. Pelo site vai ter o meu WhatsApp, mas eu posso deixar aqui, é 13 99 145 9970. E as pessoas me acham porque Raquel Balseiro só tem eu como advogada no Brasil, então é fácil de me encontrar. Ou, para quem quiser, pode entrar em contato com os espaços jurídicos que eles também informam. Exatamente, eu ia dizer isso, só entrar em contato pelos espaçosjurídicos.com.br. Nós passamos o contato ou aqui mesmo através dos estúdios TPFest. A doutora Raquel Balseiro faz parte aí dos espaços jurídicos, está sempre dando dica aí, tanto no Instagram quanto no site. Com a entrevista esclarecendo as dúvidas e levando conhecimento para vocês aqui também pelos estúdios TPFest. Então, sempre que precisar, é só você mandar e falar, estou precisando do contato da doutora Raquel que a gente passa para vocês. E, doutora, eu agradeço aí imensamente o carinho, a nossa entrevista aqui, esse nosso bate-papo, esclarecendo as dúvidas, mais uma vez, aí, dos internautas. Eu que agradeço aos espaços jurídicos e a você. Uma boa noite a todos. E se precisarem de mim, podem entrar em contato que a gente vê o que pode ser feito, tá bom? Até mais e até uma próxima entrevista. Tchau, tchau. Obrigada, doutora. E o bate-papo legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência aqui nos espaçosjurídicos.com.br, pelos estúdios TPFest, e nós voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite.